Olá, estamos no ar com mais um Núclea Talks. O Núclea Talks é um videocast da Núclea, onde trazemos especialistas para tratar sobre diversos temas relevantes da atualidade. No nosso Núclea Talks de hoje, vamos falar sobre o valor estratégico da auditoria interna, a importância da certificação da auditoria interna para a organização e também vamos falar sobre transformação digital e auditoria interna do presente e do futuro. Eu sou o Ricardo Sintra Camargo, gerente de auditoria interna aqui da Núclea, e hoje tenho o prazer de contar com os nossos convidados, os convidados especiais, Paulo Gomes, diretor-geral do Instituto dos Auditores Internos do Brasil, a Kátia Tokoro, que é a nossa conselheira e coordenadora do Comitê de Auditoria, e o Danilo, que é o nosso diretor de auditoria interna da Núclea. Queria que vocês pudessem se apresentar, Paulo, Kátia, Danilo. Muito bom estar aqui com vocês. Sempre é bom dividir conhecimentos, né? Compartilhar conhecimento. Eu sou o Paulo Gomes, diretor atual do IA Brasil, diretor-geral. Minha formação é contábil, administração, tecnologia e alguns MBAs, porque você tem que se preparar para essa função, que é uma função de muita responsabilidade e exige... O mercado espera muito da gente. Então, e assumo alguns comitês de auditoria, quando é possível, conselho de administração, conselho fiscal, e hoje, apesar de ter a carreira sólida, bem resolvida na questão de auditoria, eu acho que o auditor, enquanto tem esse conhecimento técnico, operacional, ele depois, como conselheiro, ele tem que continuar passando essas informações, principalmente para os novos auditores. Obrigado, Paulo. Kátia. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né, nesse bate-papo. Eu costumo dizer que conversando a gente sempre se aprende, né? Então, me apresentando, eu sou Kátia Tokoro, eu estou conselheira aqui na Núclea e também estou coordenadora aqui do Comitê de Auditoria, né? E vai ser um papo muito gostoso, né, que a gente vai poder trocar, falar um pouquinho aqui de como é que a gente está, né, na Núclea, mas também de tendências, né, e como é que a gente está enxergando aqui a função de auditoria numa missão cada vez mais estratégica. Então, obrigado pelo convite. Obrigado, Kátia. Danilo. Bom, eu sou o diretor da Núclea de Auditoria Interna. Primeiro eu queria agradecer, né, a vinda de vocês aqui. Eu sei que é super complicada a agenda, então agradeço. Acho que compartilhar um pouquinho, né, nesse Núclea Talks vai ser super importante, né, que a gente possa conhecer um pouco, não só, né, de como estamos, mas também o que é esperado da auditoria, né, do presente ao futuro. Então, estou muito feliz aqui de compartilhar, né, e receber vocês. Obrigado, Danilo. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar o nosso bate-papo. Paulo, eu queria te convidar para contar para a gente um pouquinho sobre o Instituto dos Auditores Internos, né? O que é o Instituto? A gente sabe que o Instituto ele é um órgão, né? Ele é um instituto global, que tem diversos, vamos dizer assim, diversos capítulos em diversos países aí espalhados pelo mundo inteiro. E assim, a gente sabe que o Instituto ele oferece muitos serviços, produtos aí para o ramo de governança, auditoria, enfim, como um todo. A gente sabe que tanto para os profissionais quanto para as empresas vocês têm produtos, né? Então vocês oferecem certificações profissionais, vocês oferecem também certificações para as áreas de auditoria interna. Inclusive aqui, fazendo um parênteses, a nossa auditoria interna ela foi recentemente recertificada pelo Instituto dos Auditores Internos. Então, no final do ano passado, fomos uma das primeiras, se não a primeira, uma das primeiras áreas de auditoria interna a se certificar nas novas normas, né, internacionais de auditoria. Então, assim, conta um pouquinho para a gente, Paulo, o papel ali estratégico do IA dentro dessa estrutura de governança mundial, dentro do dia a dia, do mercado, das empresas. Bom, é uma história longa, eu vou assim, curto, né? Mais curta de lá para cá, de 1960 para cá, que foi criado o Instituto da Auditoria do Brasil, né? Mas já existia o Instituto Global, com a sede de Orlando, e já existia muitos filiados no mundo, os países mais envolvidos, Canadá, os próprios Estados Unidos, vários capítulos, Europa, Estados Unidos, na Europa, Inglaterra, França, etc. Então, o IA Brasil se despontou como uma unidade importante na América do Sul, pelo próprio tamanho do continente, né? E na época era chamado de Audibra, e tinha uma resistência, né? Vamos ser filiados ou não, vamos ser independentes, até que chegamos à conclusão que era melhor se transformar o nome IA Brasil
para seguir mais ou menos as normas internacionais, que era o IA Global, né? O DIA. E aí ficou. E depois houve uma padronização mundial, e nesse período o IA cresceu bastante, né, com essa parceria, que o objetivo era trazer o que tem de melhor para a auditoria, para os auditores, essa certificação não só pessoal para cada auditor, para cada profissional, são várias certificações, e também passar a certificar as auditorias internas com certificado internacional de atuação padrão, que a gente segue as normas globais de auditoria, que é o IPPF, né? Então, nosso papel principal é esse, e trazer isso para o nosso associado, né? Não adianta você trazer todo esse material, mas tem que convencer da importância da capacitação dos profissionais, porque o mercado é muito exigente. Tanto é que depois da SOX, naqueles escândalos em 2002, né, nos Estados Unidos, começou a ter mais exigência com relação à atuação da auditoria interna. Se falava muito em auditoria externa, auditoria contábil, de IDFs, mas a auditoria interna começou a tomar um vulto muito grande, e essa questão de capacitar os auditores ficou mais importante. E o nosso papel é esse: capacitar, inserir o auditor no contexto de negócios, né? Não é só auditoria, você dá uma visão para os auditores, não só auditoria, como risco das atividades principais que ele tem que atuar. E a gente tem incentivado muito o auditor a atuar também na área operacional, conhecer a área operacional para ele poder contribuir com a gestão. Não adianta só apontar erro, você tem que apontar solução. E principalmente agora com a tecnologia, né? Você tem que capacitar os auditores pela tecnologia, principalmente agora com a inteligência artificial, você precisa, eu diria, incentivar mais, porque, por incrível que pareça, ainda existem muitos auditores tradicionais do checklist. Perfeito, Paulo. E mesma coisa, em linha com o que você falou da importância e tudo mais, né? Como você vê, né? Qual que é a relevância, a importância da certificação da área de auditoria interna hoje para o mercado? Olha, quando você recebe uma certificação, o mercado te olha diferente. Então, um bom exemplo, quando o primeiro banco teve uma certificação, eu não lembro se o Bradesco ou o Itaú, isso chamou a atenção dos outros bancos. Por quê? O cliente daquele banco, que tem todos aqueles investimentos, se sentiu mais seguro. Olha, a auditoria daquela instituição, ela é certificada, tem um padrão internacional de auditoria, e significa que meu dinheiro está mais seguro nesse negócio. E nessa linha, praticamente todos os grandes bancos estão. Inclusive o Banco Santander, que veio para o Brasil, pediu a parceria do IA Brasil junto com o IA da Espanha para certificar o Santander no Brasil. Então você vê como isso foi ganhando um voo. Aí depois os bancos estatais, que não tinha certificação. Aí o Banco do Brasil também pediu, teve a certificação do Banco. E também o Banco Central. O Banco Central chegou, estava até falando com o Danilo, os bancos têm certificação de auditoria e o Banco Central não tem, aí passou a ter também. Então você vê como isso foi se alastrando. E logo depois, o mercado financeiro, a B3. Olha, eu preciso de uma certificação, né? E isso foi atingindo todo o mercado financeiro. Isso, como as empresas mais de finanças, de negócio, também tem ligações com outras atividades econômicas, agronegócio, o setor energético. Então, essas empresas, área de seguro, começaram também a nos procurar para ter a certificação. Então, houve um aumento. Para você ter ideia, desde que eu entrei no IA em 2019, a gente tinha 15 empresas certificadas, hoje tem 40. Então, houve uma procura muito grande, porque o mercado praticamente exige hoje que uma boa auditoria tem que ter uma certificação internacional. Sensacional, obrigado, Paulo. Kátia, acho que em linha com o que o Paulo comentou, né, a gente está vendo que as auditorias elas são em constante evolução, né, em constante transformação, vamos dizer assim. Antigamente, né, não tão antigamente assim, a gente percebia que a auditoria ela era muito vista como polícia, como área de controle, área de compliance, né, área que olha eventos passados, né, olha aquilo que já passou, e muitas vezes era vista como custo, né, e a gente está percebendo, acompanhando a evolução do mercado e vendo que isso tem mudado, né, a auditoria interna tem buscado cada vez mais se antecipar a riscos, né, olhar ali cada vez mais para temas, novos temas, como por exemplo inteligência artificial, novas tecnologias,
eventualmente ali, hoje fala bastante de ESG, fala também sobre tecnologia, né? Então, queria que você pudesse compartilhar com a gente, né, na sua visão aí como conselheira independente, como coordenadora de comitê de auditoria, enfim, com uma visão executiva, né? Como que os executivos, como os conselhos de administração, os comitês, eles estão percebendo, vendo a auditoria interna nos dias de hoje? Uhum. Eu enxergo, assim, como estando na posição de conselheira atualmente, né? Eu vejo que a auditoria interna, ela ganha uma posição cada vez mais estratégica, né? De sentar à mesa de um comitê executivo, né? E poder contribuir, né? Com as áreas de negócio, com a primeira linha, né? Com a área de gestão de risco, a segunda linha, né? Mas sem perder a independência, né? Do seu papel como auditoria interna e terceira linha. Então, eu percebo, assim, aqui especificamente, um amadurecimento da auditoria interna, né, e num processo de transformação, no sentido mais amplo da palavra, né? A gente já fala um pouco de transformação digital, mas acho que a transformação até da forma de atuar, né, culturalmente, como se contribuem para a evolução da companhia. Então, quanto mais presente a auditoria interna pode estar, eu acho que nas áreas de negócio, né? Eu acho que mais madura fica a companhia. Então, para mim, é um ganha-ganha. Então, a auditoria interna estando mais próxima aqui das áreas de negócio e a gente começar olhando com uma visão mais ampla, mais holística, né? Tudo que a gente tem que mitigar de possíveis riscos desde o início. Então, a gente fala muito, né, de ter novos produtos, novos serviços. Então, uma empresa que está inovando, tem muitos produtos, serviços novos acontecendo nesse momento, né? Então, se você desde o início tem a preocupação de ter um produto novo, né, que seja ESG by design, né, que leve em consideração cibersegurança by design, que leve em consideração privacidade by design, né, então você já começa a criar uma cultura aqui na companhia, né, de olhar também para a gestão de riscos, né? É negócio, mas mitigando todos os possíveis riscos de uma inovação. Então, eu vejo a auditoria evoluindo muito para esse papel, né, e tendo uma participação cada vez mais estratégica nos novos negócios, na inovação, na diversificação de receitas, né? E acho que esse é o caminho, né? E para isso, né, como é que a gente se prepara, como profissionais, né, seja executivos, né, nos comitês, em conselhos, né? Os nossos ciclos de conhecimento, acho que todo mundo concorda aqui, né, eles estão cada vez mais curtos, né? Então, a gente ter curiosidade e a gente se considerar eternos aprendizes também, né, de estar buscando aqui conhecimento, capacitação, letramento, né, e buscando isso de várias formas, não só das formas tradicionais, como a formação, um curso, né, mas aqui, num bate-papo, né, em podcasts, em videocasts, né, a gente tem muita informação disponível hoje em dia, né? A própria IA, né? Isso. Claro, você tem que tomar cuidado aqui com a fonte das informações, né? Mas você consegue aprender muita coisa em vários possíveis canais. Então, acho que essa curiosidade, né, da gente conhecer mais, né, do que está acontecendo no mercado, no Brasil, no mundo, na indústria, na companhia, eu acho que é cada vez mais relevante se a gente quer realmente prestar um bom serviço aqui também como auditoria interna. Então, acho que vale para todos os perfis de profissional. E acho que o terceiro ponto, né, eu falei um pouco do meu chapéu de conselheira e coordenadora de comitê de auditoria, mas eu fui executiva durante muitos anos, né? Como executiva, eu fui executiva de área de negócios, né? E eu enxergava a auditoria interna nas empresas em que eu atuei, né, como uma parceira de negócios estratégicas. Então, eu acho que assim, nenhuma pessoa, nenhum profissional é perfeito, mas uma equipe talvez possa se aproximar mais de uma completude e uma visão aqui mais abrangente, né? Então, muitas vezes a auditoria interna vai enxergar pontos cegos, né, que eventualmente eu não percebia. Então, assim, como área de negócios, né, eu sempre encarei também a auditoria interna como uma parceira de negócios. E é assim que eu acredito que a gente possa evoluir e contribuir mais aqui para os resultados, para a longevidade, para a sustentabilidade aqui das companhias. Perfeito, Kátia. Eu acho que você fez um comentário bastante interessante, né? É a mudança do perfil, é a evolução, né? É a transformação como um todo. E aproveitando esse gancho, Danilo, eu queria também te convidar para contar para a gente um pouquinho. A gente vive aqui, né? Eu sou parte do time de auditoria. A gente vive um momento de transformação, é um momento de transformação constante,
né? E, inclusive, transformação em todos os sentidos e principalmente transformação digital, que a Kátia comentou ali sobre inteligência artificial, enfim, tudo mais. E a gente tem um programa hoje, né, de transformação digital. Então, queria que você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho, né, ali, até considerando os desafios que a Kátia, o próprio Paulo comentou também. Conta um pouquinho pra gente como que a auditoria da Núclea está vivendo esse momento, né? Como a gente está se preparando para essa, né, para essa transformação digital. Transformação digital, eu posso falar aqui, ficar até o final do podcast falando. Ele é um tema bem interessante de falar, mas assim, eu falo que a transformação digital é um caminho sem volta, né? As empresas, né, as áreas de auditoria que nem começarem a fazer isso vão sofrer bastante no futuro, né? Então, o mundo, ele tá muito rápido. O cenário executivo, o cenário corporativo tá muito dinâmico, né? E aí você tem, né, riscos novos, riscos emergentes, geopolíticos, cyber, disrupção, né? E quando a gente pensa na auditoria interna, né, ela não pode ficar para trás, né? Ela tem que não só manter e acompanhar, mas eu sempre falo que tem que estar um passo à frente das evoluções, né? Então, acho que esse é um dos pontos aqui da necessidade de transformação digital. Mas ela... E aí eu falo um pouco da Núclea, né? A transformação digital da Núclea, ela nasce numa necessidade de estar acompanhando, mas ao mesmo tempo eu coloco com uma visão futura, né? Eu acho que, e a Kátia não me deixa mentir aqui, cada vez mais né, o nosso entendimento aqui é provocações do comitê, do conselho, em relação à auditoria de ser mais ágil, de ser mais preditivo, de ser mais tempestivo, vai acontecer, né? De ser mais tecnológico, né? Então, por isso que eu falei, quanto antes, né? E aí é um recado que eu dou, né, para todas as funções aqui, o quanto antes vocês puderem, né, iniciar isso aqui, com certeza vocês vão colher os frutos mais rápidos, né? Então, e transformação digital, como eu falei, ele é um pouco, não vou falar complexo, mas ele tem vários, sim, os conceitos são muito amplos, né? Eu vou citar aqui 3 grandes exemplos, né, 3 grandes pilares, na verdade, do que é uma transformação digital, que é o que a gente está fazendo aqui. O primeiro pilar, eu falo sobre a mudança de mindset, né? A mudança da redefinição. Isso é super importante. Se a gente não tiver, né, o time não tiver comprado, né, sobre essa mudança, não adianta ir para frente. Então, essa mudança ela tem que ser vista, né, para que a gente possa ter os benefícios, né, colher os benefícios de ser mais ágil, de ser mais preditivo, né, de ser mais eficiente, ter uma maior abrangência, maior cobertura, né? Então esse é um primeiro pilar super importante. O segundo, aí eu falo um pouco da tecnologia mesmo, do ferramental, né? Então a gente fala de analytics, a gente fala de inteligência artificial, né, que vocês comentaram, inteligência artificial em diversos sentidos, né? A gente fala de LLM, que está todo mundo usando, mas a gente fala também de machine learning, de Python, de programação, né? De modelos estatísticos, que, né, banco usa bastante, a gente também usa aqui, né? Não só fazer, mas também aprender a fazer auditorias nesse sentido, né? Então, esse é um ponto que vai nos dar também a automação, a fazer o mais com menos, né? Que é a provocação que eu falei, né? No futuro, que as empresas vão crescer, novos processos, novos produtos, mas a gente tem que fazer mais com menos, pessoal. Não existe, né? Não vou aumentar meu headcount. E tem a parte de custo também ser, né, diligente com isso. E o último pilar, né, não menos importante, são pessoas, né? Eu acho que transformação digital, sem falar de pessoas, ela não existe. E aí eu falo da capacitação, né? Existe ainda muita o novo perfil, né? As auditorias estão mudando, não só como função, mas como perfil de profissional. Então, um perfil mais analítico, um perfil que precisa da ciência de dados, o perfil que precisa ter uma criticidade maior, né? Então, esses 3 grandes pilares, ele está junto, né? E é o que a gente está fazendo aqui, né? Já começando a transformação digital, é uma jornada, como eu falei, é uma jornada contínua, é como se fosse um programa, às vezes até um jogo infinito, que ela vai sempre, né, sempre aprimorando, né? E quanto aos desafios, eu falo que toda, né, transformação, ele tem mudanças. Todas mudanças traz desconfortos. Então, a gente precisa saber priorizar, não dá para... Tem que deixar claro, a gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você precisa organizar, você precisa planejar, né?
Então, e a capacitação também é um dos desafios, porque a gente vai ter pessoas e pessoas, né? Então, dando uma breve, né, explicação aqui, porque a gente pode falar de transformação digital bastante tempo. Acho que é isso que a gente está fazendo, acho que a gente está buscando e realmente vamos colher, a gente colhe benefícios, né, ao longo dessa jornada. Mas a ideia é que quando a gente tiver, né, transformado, o modelo de auditar, de fazer auditoria, com certeza vai ser diferente. Perfeito, Danilo. Kátia, agora a gente falou bastante aqui sobre a transformação, né? Sobre os dias de hoje. A gente está vivendo diversos desafios, diversas mudanças, mas vamos para um desafio maior, né? E aí, usando aqui toda a tua experiência, né, o conhecimento e tudo mais, como que você vê a função de auditoria interna, no caso a área de auditoria interna, do futuro? Então, como vai ser, ou, né, como se espera que seja a auditoria interna daqui 5, 10 anos, na tua visão? Então, para mim, o futuro a gente constrói no presente, né? Então, acho que a gente já começa algumas construções aqui hoje, e eu acho que um ponto que a gente vem percebendo, né? E posso citar aqui o nosso caso aqui como exemplo, é uma mudança que é de forma de pensar, né? Danilo falou aqui da mudança de mindset, mas não só da auditoria interna, mas assim, acho que a auditoria interna é influenciando, né, a companhia como um todo, né? Então, o que a gente viu, né, mais recentemente aqui como evolução é a quantidade de autoapontamentos, né? Então, esse eu acho que é um ponto assim, se, na verdade, no limite, né? Se todo colaborador da companhia tivesse esse cuidado, né? A gente nem precisaria da auditoria interna no limite, né? Mas, enfim, então eu acho que essa é uma forma de evoluir pensando na construção, né? E o que a gente quer para as companhias em 5, 10 anos, né? E a auditoria interna fazendo esse trabalho aqui de ajudar nessa construção. Então, acho que essa é uma super iniciativa. Então, é conseguir gerar, influenciar a companhia como um todo, pensando aqui nos objetivos estratégicos, né? Então, aqui dei um exemplo de como, né? E isso não é nem tecnologia, é transformação, mas não é nem tecnologia, é transformação aqui cultural, de forma de pensar, de forma de agir, né? A outra que também, eu acho que também a auditoria interna pode ter um papel muito relevante, é ajudar também até em situações mais transversais, né? E muitas companhias, principalmente as grandes, né? A gente sempre fala de silos e tal, né? E como é que é a auditoria interna, que tem uma atividade que é super transversal, né? E conversa com a companhia inteira, pode ajudar também a pulverizar e ajudar a quebrar alguns silos, né? E gerar um pouco mais dessa colaboração. Então, acho que isso é um outro modo, enfim, uma outra forma de transformação que não necessariamente é tecnológica. E, obviamente, né, tem o que a gente já comentou aqui, a transformação digital, tecnológica, que eu enxergo sob duas óticas, assim, dois pilares, né? O primeiro, como é que a auditoria interna ela se mantém relevante, atualizada, né? E a gente se desafiando para estar um passinho aqui à frente, né? E poder auditar, contribuir, né, com as transformações tecnológicas que todas as empresas hoje, né, precisam passar, né? Que assim, é meio mude ou morra, né? Então, se a gente não se transformar, a gente fica obsoleto muito rapidamente. Os ciclos estão cada vez mais curtos. Então, como é que a auditoria interna consegue contribuir, olhando, né, e ajudando nessa evolução aqui, nessa transformação digital, mas que é uma transformação estratégica. Então, esse é um pilar. E o segundo é como é que, entendendo que os negócios crescem, se modificam, se transformam, né, e não dá para crescer às vezes os custos na mesma proporção que a gente cresce aqui o negócio, né? Mas então como é que a auditoria interna também ela se torna mais eficiente e eficaz, né? Usando novas ferramentas, novas tecnologias, mas também fazendo um trabalho aqui mais transversal. Então a gente conversa muito, né, Danilo, que é um ponto também que eu vejo muito amadurecimento aqui do Combined Assurance. Então, como é que a terceira linha, junto com a segunda, né, e junto com, enfim, e fazendo uso de boa tecnologia, conseguem maximizar a cobertura, a eficácia, a eficiência aqui dos trabalhos. Então, acho que são várias frentes, né? Não tem aqui bala de prata, né? Transformação, a gente não tem um ponto só, é uma combinação de fatores, né? E fora os fatores que surgem ao longo do período. Então, existe um planejamento, né? Mas acho que a flexibilidade, né,
também é um outro ponto que eu traria aqui, né? De se adaptar, de priorizar, porque surgem coisas novas ao longo do ano. Então, acho que também a auditoria interna tem que ter a capacidade de perceber, né? Que eventualmente pode ter uma repriorização aqui de trabalhos e, claro, é o que a gente conversa aqui, faz ali o alinhamento com o comitê, né? E depois leva aqui para uma deliberação, uma aprovação, uma formalização do conselho, né? Então, acho que é atuar nessas várias frentes. Então, acho que o profissional do futuro, não só da auditoria interna, né? Mas a gente está falando aqui que é o nosso público, o nosso foco hoje, né? É se capacitar para se manter relevante, estar atento às movimentações, às mudanças de mercado, né? E procurar ter uma visão estratégica para contribuir, né, com a evolução dos negócios das empresas em que ele servir como auditor ou como auditor interno. Obrigado, Kátia. Paulo, a Kátia passou diversos desafios aqui, né? Ela trouxe uma visão bastante importante aí do nosso futuro, né? Como área, né? Como estrutura e tudo mais. E a mesma questão, né, que a gente trouxe aqui para a Kátia, eu queria que você pudesse compartilhar com a gente, né? Gostaria bastante aqui com relação ao tema pessoas, né? Então, falamos da auditoria interna do futuro e o auditor do futuro, né? Então, como que o IA pode ajudar a gente, né, a alcançar esses desafios? Na tua visão, qual é o perfil que você vê aí do profissional de auditoria interna do futuro, daqui 5, 10 anos, né? Que esse auditor precisa saber, né? E como o IA conseguiria ajudar a gente? Bom, eu vejo o perfil do auditor, hoje é aquele profissional popularmente chamado de curioso, né? Que ele tem que ter uma visão global, né, de todos os assuntos de negócio, principalmente na empresa que ele atua. Ele tem que ter essa visão em estratégia, né, da empresa, como ela atua lá no campo, na operação, porque ainda existe a auditoria que atua muito na parte financeira, né? Você fica no quadro a pagar, quando a receber, as DF, as contratações de serviços, de bens e serviços, e às vezes não vai no chão da fábrica ver o que acontece na produção, né? Então tem que ter essa visão de negócio desde a origem, porque às vezes está vendo números no escritório e se parar a produção lá na origem, esse número não vai aparecer no escritório. Então, essa visão de negócio como um todo, aonde ele estiver atuando. Qualquer tipo de negócio, ele tem que ver onde nasce a produtividade do negócio. E é lógico que, para ele saber isso, ele tem que ter uma visão muito centrada no risco, né? Acho que ele vai adquirindo essa cultura ao longo do tempo, né? Às vezes eu fico preocupado, que às vezes eu sou muito exagerado. Lá em Coimbra, ano passado, o tema era riscos emergentes, né? Isso lá na Europa, falando em Coimbra. Aí, isso foi em abril de 2025. Eu falei assim, vocês por acaso estão preparados para um apagão aqui em Portugal? E um mês depois aconteceu um apagão, né? Não é por essa questão, assim, esse mundo hoje, essas crises geopolíticas, né, que estão ocorrendo, migração, né? Você tem assim um mundo diferente, né? A questão climática mudou muito também, né? Aí você tem que estar preparado para isso também. Você ter alternativa de negócio, esse auditor tem que ter essa visão, né? Não é só como eu já falei antes, checklist, né? Checklist, eu brincava isso alguns anos atrás, que até um macaco da NASA faz, né? Tem, não tem, isso aí já morreu. Ele tem que estar pensando no futuro, e eu acho que esse auditor de hoje também, ele tem que pensar em participar mais do negócio, até do planejamento estratégico, porque ele tem que ter uma visão de futuro para ele poder atuar preventivamente. E será que ele não vai, com esse perfil, ele pode ajudar a gestão? Porque a gestão está muito focada no seu dia a dia, na produtividade, na rotina diária. E o auditor, com essa visão de futuro, ele pode alertar antes que se coloque em prática determinada ação da gestão. Ele fala, esse caminho aqui pode ter um risco maior, que tal por esse caminho que a empresa concorrente já fez. Ter essa visão mais de negócio de forma global. E não é difícil hoje, com toda a tecnologia que você tem, informações que você tem diversas, como você está falando, né? Você tem muita informação disponível, né? E cada vez mais. Então você tem que ter essa visão global para ajudar o seu negócio a não cometer falhas que pode atrapalhar o resultado final do negócio. Perfeito, Paulo. Eu acho que a mensagem é essa, né? O auditor, ele
precisa, você falou bastante aí, se antecipar, né, em conhecer e estudar e estar, né, envolto na estratégia. Fora que a disrupção, às vezes, não vem do concorrente tradicional, Não. né? Então, assim, é olhar para o que está acontecendo na indústria, mas é Pô, estar vamos atento. pegar. Perfeito, é isso mesmo. E assim, o Danilo, você ouviu, acho que o desafio realmente é grande. Tô só anotando aqui, cara, porque nossa senhora, desafios falta, né? Realmente. E assim, e a gente, a Kátia comentou, o futuro a gente começa hoje, eu acho que foi, né, é uma mensagem bastante forte e né, totalmente alinhada, acho, com a realidade. E, Danilo, conta pra gente, então, e aí, a auditoria da Núclea? Vamos chegar lá, né, daqui 5 anos, hoje, né, começando hoje, como que a gente tá se preparando? Então, acho que a gente falou bastante aqui, né, a Kátia comentou o que é esperado, né, aquela integração, aquela estratégia, né, aquela presença da auditoria ali no board para agregar valor, né? O Paulo comentou sobre as pessoas conhecerem, né, conhecerem mais do negócio, não ficarem ali focadas na parte, vamos dizer assim, mais operacional do ponto de vista de financeiro e tudo mais, né? E como a auditoria da Núclea tá trabalhando isso? Agora é nossa hora de vender o peixe, né, Ricardo? Agora é de falar, né? Mas assim, o que vocês comentaram, né? Eu tive a oportunidade de ir no IAA Global, no ano retrasado em Washington, ano passado no Canadá, tá muito alinhado, né, do que eles esperam também, né? Existe lá um programa de 2030, se não me engano, né, que eles falam da evolução da auditoria, o que espero. Está muito alinhado com o que vocês comentaram. E na Núclea não é diferente, né? Eu falei da transformação digital, né, a gente já começou, ele é uma jornada, acho que é um dos pontos que a gente está fazendo. E dando um contexto, quando a gente fala da parte de metodologia, procedimentos, né, a própria certificação, ele já demonstra, né, essa parte. E aí eu corroboro com você, Paulo, sobre as outras áreas ou os stakeholders veem diferente, né? E eu falo com propriedade isso, né? Quando os reguladores vêm aqui, quando a gente passa esse conforto, fala, pessoal, a auditoria interna aqui, ela né? Tem toda a capacidade, a independência, mesmo estando perto do negócio, né, ela tem essa independência, né? Os resultados, né, são muito importantes. Mas o que eu tenho cada vez mais, né, falado com a nossa equipe, que a auditoria interna moderna, vamos dizer assim, né, ela é muito mais prospectiva do que retroativa, né? Às vezes a gente olhava muito pro passado, e aqui não é nenhuma surpresa, eu acho que o pessoal, né, da colegas aqui de função vão saber isso. Cada vez mais a gente tem que olhar para frente. E aí é onde que a gente tem a posição estratégica, o assento na mesa, né, para que a gente possa auxiliar a Núclea a enxergar riscos futuros, né? Então, além do trabalho que a gente faz, além de todas as responsabilidades, né, de ser aqui entre aspas, o goleiro, a terceira linha, a gente falou de autoapontamento, né, é enxergar, é apoiar a empresa de como que a gente consegue, de uma forma tempestiva, enxergar esses riscos emergentes, né, futuros, e dar os nossos insights, as influências, né. Então, hoje eu tenho aqui a oportunidade de participar das comissões estratégicas, táticas, onde eu estou no negócio, né? Nós estamos aqui no negócio entendendo, retroalimentando o nosso plano. Nosso plano é dinâmico. Por mais que a gente faça o nosso plano alinhado, né, às melhores práticas, ele é dinâmico. Várias vezes, né, a gente vai no comitê, pessoal, tem isso aqui, eu queria adicionar esse trabalho, vamos trocar isso aqui, Repriorizar, né? repriorizar, vamos começar, porque senão não vai dar tempo, né? Jornal velho não adianta, né? Então ele é muito dinâmico e é isso que a gente está fazendo. A capacitação, eu falei, né? Sempre quando a gente fala, né, da transformação digital, eu falei dos 3 pilares, mas quando a gente fala auditoria também tem os 3 pilares, que é tecnologia, sistemas. A gente tem um GRC super importante aqui, onde a gente faz toda a parte de documentação, né? A parte e não só, quando a gente fala de sistemas, não só o GRC, mas toda a tecnologia que eu falei, a transformação digital, as ferramentas que a gente usa para fazer o data mining, análises, o próprio ferramenta de inteligência artificial, e a capacitação, né, pessoas, né, que é a parte de capacitação, a transformação não é só tecnológica, ela é humana. E se você não tem uma boa equipe, você esquece. E pegando o gancho, Paulo, do perfil, é o que a gente está tentando trazer, né? Então, não existe mais o nice to have, é o must have. A gente tem que sim investir em dados, as pessoas, nossos profissionais, têm que ter um profundo conhecimento, né, de base de dados, de analytics, para que aí sim possa ter
esse perfil crítico de curioso e entender cada vez mais, né? E de ferramentas que estão vindo aqui, de como que a gente pode ter, né? Então, Ricardo, falando um pouquinho aqui do nosso, acho que a gente está bem aí, cada ano é um desafio fazer esse raise the bar, né? Aumentar a barra aqui, né? Às vezes iniciar uma área de auditoria, ele é, entre aspas, talvez mais fácil do que fazer o raise the bar. Mas acho que os desafios que a gente tem, o olhar, né, essas nossas autoprovocações de estar sempre um passo à frente, o comitê nos apoiando, o conselho nos apoiando e também nos provocando para que a gente, né, acho que toda área tem que ter um pilar de capacidade de melhoria, né, e tem que estar muito amplo isso, né, fazer os benchmarks externos, entender como é que está, participar desses workshops, né, do IAA e de outros também, que a gente também participa, isso é muito importante para a gente, né, abrir um pouco a mente e trazer isso para dentro da Núcleo, né? Então, desafios, né, que não falta aqui, acho que a gente está numa boa sintonia, né, do que é esperado do IAA, do que é esperado de uma auditoria interna, seja numa visão do Coaudi, seja numa visão do conselho, seja até numa visão de diretoria, né? E, como eu falei, ela tem um papel estratégico na companhia, de auxiliar, de auxiliar a atingir seus objetivos e trazer os insights. Eu entendo que isso já está acontecendo. O sucesso não é só mais nas metas, mas é nos insights que nós trazemos com os resultados para a companhia. Perfeito, Danilo. Se me permite um comentário adicional, eu acho que a gente tem desenhado, né, uma auditoria interna cada vez mais inovadora, com foco em risco, né? Tanto é que a gente tem uma estrutura que hoje, por exemplo, uma estrutura focada em estar junto, uma auditoria de projetos que olha, né, aquilo que está nascendo na organização, né, Privacy by Design, como a Kátia comentou, como que, né, a organização está olhando os novos produtos. Então a gente também tem ali, né, a gente já está, né, vamos dizer assim, claro que tem um caminho ali, mas a gente está inserido ali na estratégia, né? É isso Então, a aí. gente está pensando nos riscos relevantes, a gente está falando de cibersegurança, por exemplo, então é uma auditoria que a gente tem reforçado cada vez mais o tema dentro da auditoria, tecnologias, novas tecnologias, esse mundo, por exemplo, agora cada vez mais de nuvem, então a AWS, enfim, tudo mais, a gente tem reforçado o nosso time, né, para que ele seja, né, direcionado também à tecnologia e também ao negócio, né, com uma frente ali focada na auditoria dos negócios, dos produtos. Então, acho que tem que ter um desenho. Acho que cada vez mais, Ricardo, a gente tem, eu vou falar, seniorizado a nossa equipe, né, trazendo a maturidade necessária para colocar a velocidade que a Núcleo está transformando, né? Então a gente tem aqui o conceito de, né, trazer aqui o conceito de equipe de alta performance, que o pilar principal é a colaboração, a autonomia, a confiança, o propósito compartilhado, depois você sobe sobre as competências. Então a gente está nesse, né, o que eu sempre provoco o time, que a gente gostaria de ter realmente uma equipe de alta performance, né? E a gente está fazendo isso, né? Cada ano a gente tem melhorado esse ponto. Acho que vale compartilhar uma prática que a gente começou aqui ano passado, né, que tem sido muito legal, Paulo. A gente aproveita assim, as reuniões do próprio comitê de auditoria e faz um bate-papo com todo o time da auditoria interna. E acaba sendo um ganha-ganha, né? Porque a gente encurta caminhos, Exato, é uma troca... Exato. E o pessoal, como eu falei, o feedback foi excelente no ano passado, até que a gente vai continuar esse ano com mais vezes, né? O pessoal, a turma, assim, sente falta. E por isso que foi super importante. E acho que e um pouco da tua fala também, né? O comitê também ia a campo. Isso. Né? É ótimo também, né? Então acho que é um ganha-ganha. Uma coisa que eu queria até complementar, foi falar por você, pela Kátia, e às vezes você, como auditor, como você tem a oportunidade de ter ferramentas mais modernas, tecnológicas, falando, de última geração, para atuar como auditor, muitas vezes a área, quando você, principalmente empresas que têm áreas regionais, estão muito fora do escritório, né? Então, às vezes, você até quando vai fazer uma auditoria, a equipe de auditoria, se você tem uma ferramenta que surpreendeu a área operacional, olha, já ouvi, por exemplo, pô, vocês têm essa informação, não tinha aqui. Então, você vai passar a ter agora. Essa ferramenta é para você também. Por quê? Já vai evitar que nós teremos que voltar lá, porque você já capacitou a área operacional em atuar numa ferramenta que você já usa. E aí você vai ver novas ferramentas para aprimorar mais o processo de auditoria. Então você já fez eu diria, teve um benefício direto para a área de operação da primeira linha, né? Porque E pegando o gancho, Paulo,
na prática, né, quando a gente faz os nossos trabalhos aqui, a gente também tem, né, os nossos profissionais ali de analytics que faz os indicadores para o BI, para fazer o trabalho e para dar qualidade. Isso. E quando a gente termina o trabalho, né, a gente tem diversos indicadores para nos apoiar no teste. Os indicadores falam, pessoal, é de vocês agora. Perfeito. Né? Atualizem com as bases. E são informações que às vezes eles tinham, mas não dessa forma. A forma que o auditor pensa. E aprimora ainda, né? Cada vez mais. Então a gente não tem pretensão nenhuma de ficar conosco aqui monitorando, não. São de vocês. Por mais que a gente tenha uma auditoria contínua, né? A gente sempre, a partir do momento que a área está madura o suficiente para fazer isso, né? E continuar, de vocês. Isso eu pondero bastante, é muito bom isso aqui. Esse é o desafio, né? Às vezes as empresas têm os dados, mas os dados têm que virar informação, a informação tem que gerar insight. Dados não estruturados, é isso mesmo. Perfeito. Bom, eu acho que a gente está caminhando para o encerramento aqui do nosso episódio, né, do Nuclea Talks. E, enfim, queria agradecer demais aqui a participação de vocês. Foi um prazer a gente estar conversando, muito aprendizado, né, muito conhecimento aqui em cima, né, nesse debate. E queria aproveitar e pedir para que vocês pudessem deixar, né, uma mensagem final aí para os nossos telespectadores, enfim, e para o nosso time de auditoria. Eu acho que eu vou falar estava pensando aqui, né? Mas mares calmos não fazem bons navegadores, né? Então, para a gente navegar cada vez melhor, a gente precisa se aventurar também, no melhor sentido da palavra, em mares mais revoltos, né? Então, seria aqui, acho que a primeira mensagem que eu gostaria de deixar. A segunda é pegar um gancho no que o Danilo falou, né? Mas é uma frase que eu gosto muito, que desconforto é transformação pedindo passagem, né? E toda transformação, ela gera desconforto. Mas, por outro lado, se a gente não está desconfortável, também a gente não se transforma, né? Então, acho que é uma via de mão dupla. E a terceira, que acho que é um tema sempre muito relevante para qualquer área, não diferentemente para a auditoria interna, é a comunicação, né? Então, lembrar sempre que comunicar é a arte de ser entendido. Né? Não é só o que eu falei, né? É o que o outro também entendeu. E aí a gente fala muito em auditoria, né? Que não é só a norma per se, mas assim, quando a gente consegue passar a essência da norma, eu acho que a mensagem, as pessoas compram melhor, né? Aquela mensagem. Então, seria aqui minha contribuição aqui para essa nossa conversa de hoje. A minha contribuição é parecida com a da Kátia, ver se complementa. Como ela bem disse, mar calmo não traz desafio. Então, nesse mar revolto, o auditor tem que ter coragem para atuar. Isso está no PPF. Então, você com coragem, você enfrenta qualquer dificuldade. Então, o auditor tem que ter coragem. Isso é um perfil que eu vejo para o auditor do futuro. E outra coisa que eu vejo, você falou também da comunicação, que eu também vou pegar a carona na sua comunicação. Eu percebo muito que a falha de comunicação está entre os órgãos colegiados. Falta de conversa, integração entre o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria, a própria auditoria interna, os órgãos de risco, né? Então, essa comunicação é muito importante que ela exista, essa integração, chama de integração, porque normalmente, às vezes eu uso muito isso, eu provoco isso, no momento de fechamento das DEFs. Aí você chama todo mundo para fazer uma reunião conjunta. É uma renda verdade, né? Exatamente. Mas você pode praticar isso durante o ano inteiro. E eu acho que o auditor da diretoria, a diretoria de auditoria pode fazer esse papel de ser o multiplicador desses órgãos colegiados. Boa. A minha contribuição vai muito mais reforçar alguns pontos que eu comentei, né? A auditoria, ela cada vez mais está sendo uma parceira de negócios, né, uma business partner, estando próximo, sem perder a independência, obviamente. Ela ter um assento na mesa, que eu comentei, né, de forma estratégica, né, se posicionar também com a independência, né? E com coragem, né? E com coragem, né, fazer as provocações devidas, dar os seus insights, né? E um ponto que eu comentei é sobre, e isso já está acontecendo, né, que o sucesso está muito mais na parte de insights, de resultados, do que no cumprimento das metas.
Isso eu acho que é a contribuição que a auditoria está dando, né? Esse é o sucesso que a gente tem. Como que eu transformo, como que eu influencio, como eu faço os insights, como eu antecipo, né? E aquela parte de ser muito mais perspectivo do que retroativo. Acho que essa é um ponto que a gente tem que considerar aqui. E os desafios né, vão ter sempre. Nossa, Né? A gente está num mundo muito rápido agora. Né? E é isso. Obrigado, Ricardo. Então é isso. Chegamos ao final do nosso episódio do Nuclea Talks. Fiquem atentos e acompanhem os próximos episódios. Siga a Nuclea no nosso canal do YouTube, LinkedIn e nas nossas redes sociais. E acesse o nosso site www.nuclea.com.br para acompanhar os nossos negócios. E lembre-se, Nuclea, nosso negócio é potencializar o seu.